né? Iniciou-se com a leitura na Bíblia do Salmo 18. Vocês devem ter percebido isso também. Eu venho não fazendo estudo esses dias em razão desses problemas que eu tive também. Deixa eu até pegar aqui. Nós vamos fazer amanhã o estudo do Salmo 16, 17 e 18, tudo de uma vez, tá bom? Que aí é uma forma da gente não ficar tão atrasado. Tá, o Pablo leu o Salmo 18 e ele não explicou propriamente dizendo, porque o Salmo 18 ele é um pouco grande, assim, ele é um salmo relativamente grande. Ele só explicou o seguinte: a Bíblia, ela é violenta e Deus, ele tem vários nomes em cada fase da história. Se você vem acompanhando os nossos estudos, eu até já expliquei sobre isso. Tem momento na história que Deus é chamado de Deus, tem momento que na história que Deus é chamado de Senhor, tem momento que ele vai ser chamado de Eu Sou, tem momento que ele vai ser chamado de Javé, Iavé. Então, assim, existem Emanuel. Então, existem algumas expressões e é a forma com que ele se revelava na história é que também vai ser revelado na Bíblia, tá bom? Feliz em ver as pessoas aí chegando. Eu estava com saudades, gente, mas eu confesso que eu estou um pouco lenta ainda. Essa gripe, ela me deu uma baqueada. O fato do esposo também ter me passado um susto, eu ainda estou um pouco assim disposta. Mas, graças a Deus, tá tudo bem. E aos poucos a gente vai entrando aqui no ritmo, né? Para vocês que chegaram aí agora, eu inclusive perguntei, que eu quero saber de vocês, quem prefere os meus resumos exposto já direto no celular ou se vai preferir ele em arquivo, em PDF. Porque eu tô pensando em já organizar ele, já tá pronto aqui o de hoje, mas eu ainda não forneci. Porque eu já até expliquei que agora eu vou fornecer os resumos apenas no Telegram. Se quiser ter acesso aos resumos, vai pro Telegram. Tá aí na minha descrição tá aí na minha descrição do perfil no Instagram. Obrigada, Dani. E aí, eu quero que vocês me dêem essa opinião. O que vocês acham? Se é melhor em PDF ou não, tá bom? Vai me contando aí que eu preciso de ter essa noção, até porque, gente, eu faço pra vocês mesmo, então vocês que vão dizer que fica melhor. Então, bora lá. Amanhã, então, eu disse, a Lorena hoje tá cheia dos então, que a gente vai fazer o estudo amanhã dos Salmos 16, 17 e 18, certo? E agora vamos dar continuidade. Pablo não explicou muito assim aprofundado o Salmo 18, porque o Salmo 18 ele é de dificuldade de compreensão. Não é que ele é de difícil compreensão, ele é um salmo longo. Então ficava difícil dele explicar tudo de uma vez, né? Passamos para o boot cerebral. O boot cerebral, o que é isso? É uma reiniciação do seu cérebro. Como que a gente faz isso? A gente fecha os olhos, entra numa posição de poder, de quem é a imagem e semelhança de Deus aqui nessa terra. Enche o pulmão, gente, é muito importante respirar. Enche o pulmão, levanta o queixo, respira fundo 3 vezes e fala: a ti rendo graças, Senhor Jesus, que me consola. A doçura da sua voz sempre está no meu coração. Me dá clareza das coisas do alto. Eu vou cumprir o meu chamado e fazer mais pessoas entenderem isso. O Senhor é bom, tem total legalidade sobre mim, nunca me deixa. Tem um bom pensamento ao meu respeito. Senhor, o que estiver atrapalhando o nosso relacionamento é para sair, porque nada tem mais poder do que carregar o Espírito Santo. 1 minuto na sua presença e eu abro mão de tudo. Eu renovo a minha identidade, o meu propósito com o Espírito Santo. E assim como as misericórdias da manhã se renovam todos os dias, eu me renovo a cada manhã em ti, Senhor. Não aceito andar fora do meu propósito. Me dá um alerta se isso acontecer. Minha alma governa sobre minhas vontades e emoções, sobre todas as energias. Eu ativo o meu propósito e dou direção para minha alma. O meu corpo anda em obediência à minha alma, que anda em obediência ao meu espírito. O meu corpo vai desfrutar do melhor desta terra. Eu tenho plena consciência que eu sou um com o Senhor. Temos que ser um, como o Pai em Cristo é.
Hoje é dia de tomar decisões pesadas. Mentalize o que você quer fazer, o que você deseja que se concretize no seu dia e já é. Eu nasci para tocar o terror nessa terra e tamo junto até depois do fim. Eu tenho plena consciência que eu sou um com o Senhor e ninguém pode me abalar. Toma posse dessa informação se você ainda não crê totalmente nisso. Tá, e aí vamos passar para o conteúdo. O que nós tivemos de conteúdo hoje na live? Falamos sobre profissões, se a sua profissão vai existir no futuro ou não. E a sua profissão, ela já deixou de existir e você nem ficou sabendo. Ai, como assim? Sim, porque hoje foi falado de disrupção. E o que é isso? Disrupção é o corte da Tramontina. É o corte abrupto na vida. Acharam, por exemplo, que o piano nunca ia passar. Assim como você conta aí com a sua potencialidade, conta aí com o seu cérebro, achando que você está exercendo todas as potencialidades do seu cérebro e na verdade você não está. Você está tocando apenas o mimimi no seu cérebro. Num piano também você só está tocando ali aquela tecla, é a única que você sabe, o mimimi. Então, o piano, quando ele surgiu, ele liderava. Mas depois surgiu o quê? O vinil. Depois, o vinil passou a ser o mais vendido. E também era mais fácil. Você ia ali pegar o disco, né, de vinil, colocar para tocar. Não precisava de professor. Então, cortou a parada do piano. Depois inventaram o quê? A fita. E a fita era boa. Tinha como rebobinar ela na caneta, não era? Era bom até se eu tivesse aqui mostrando para vocês, mas eu acho que eu nem tenho uma fita. Existia também o que? A fita cassete. O que aconteceu? Também evoluiu, passou para o CD. E todas as outras coisas ficaram para trás, não existe mais. Até tem as pessoas que possuem ainda, né? O disco, a fita, o CD. Tem uma caixa cheia de CD ali. A gente usa CD mais? Não usa. Criaram o Wave, criaram o MP3, e aí todas essas coisas só foram tocando terror. Existem hoje as plataformas digitais, e a música, ela é toda decifrável agora, é surreal. Só que o que acontece? Isso aconteceu rápido, gente, eu lembro disso. Quando eu tinha 8 anos de idade, existia o disco de vinil, eu gostava de dançar, ouvir música, era disco de vinil. Quando eu fui para a faculdade, eu tinha um Discman top, eu era, nossa, fodástica, porque eu tinha um Discman com CD e tal, e quando eu tava terminando a faculdade já existia o MP3, 5 anos de faculdade. Então, ó, é veloz, gente, não adianta pensar, essas modernidades vão acontecer, mas ainda vai demorar, não, é muito rápido, a gente nem se dá conta da velocidade que isso acontece. Então, o que aconteceu com essas indústrias que vendiam discos, que vendiam CDs, que vendiam piano? Elas deixaram de existir, bem dizer. E ninguém avisou elas que isso ia acontecer. Elas não se deram conta da velocidade da evolução de todas essas coisas, né? Então, a gente tem que ficar atento, porque as profissões também estão passando por esse aceleramento, né? E-commerce. O que é e-commerce? O e-commerce é uma modalidade de negócios, né? De negócios com venda na internet, propriamente dito. Pablo informou que, na live dele, que ele começou a tentar estabelecer ali essa modalidade de venda dentro da empresa da família dele, mas ele não detinha conhecimento sobre isso, porque as vendas presenciais elas já tinham diminuído demais, assim, tipo 5% das vendas presenciais já haviam diminuído e as pela internet estavam crescendo cerca de 10%. Então o que ele queria? Ele queria entrar pesado com esse e-commerce, mas não deu certo, ele não conseguiu vender na época, montou toda a estrutura, mas não conseguiu, não sabia como funcionava direito. E ele ficou até com uma má impressão desse modelo de negócio. Mas foi por quê? Porque a ignorância é uma merda. Ele usou essa expressão. Porque a ignorância é uma merda. E a tecnologia, ela ajuda a pessoa a ficar cada vez mais ignorante.
Porque ela facilita e pelo fato de facilitar, você acaba não buscando desenvolver outras habilidades. Deixa eu ver se tá escuro aqui, né? Parece. Se você confia na tecnologia, você vai ficar parado, assim, porque você não pode só ficar acompanhando o acelerar dela. Você tem que crescer junto com ela, porque a tecnologia vai estar sempre em evolução e você também tem que estar sempre em evolução e de preferência um passo à frente, porque ela vai perder a eficácia. A tecnologia que hoje você tem, ela vai perder a eficácia, porque ela não é disruptível. O vendedor, por exemplo, ele não vai existir mais com pouco tempo. O vendedor não vai existir mais. O Pablo até informou que quando ele começou essa ideia da plataforma dele, na verdade ainda não existia em si a plataforma, era ele que fazia tudo, vendia, recebia. Ele era quem fazia as palestras também. Mas ele disse que foi aumentando e ele entendeu que não adiantava mais mexer sozinho com aquele tanto de coisa. Percebeu que também não adiantava ele mexer com cheque, porque as pessoas não dão credibilidade nenhuma para cheque. E logo ele criou a plataforma, aprendeu a migrar no tempo e aí explodiu da forma que explodiu. Mas assim, ele teve que evoluir. Da mesma forma que se evoluiu os cobradores de ônibus, que hoje já se utiliza o CityPass. Um monte de gente ficou desempregada na época e cada vez mais não adianta, mais vai diminuir os empregos, vai ter alguém sempre no controle e um monte de pessoa vai ser desempregada, porque é a evolução. Professor vai existir, a tendência é deixar de existir também. Por quê? Por exemplo, olha, as Casas Bahia, ela tinha um cara que fazia aquela propaganda, quer pagar quanto? Que até deu problema, né? Porque uma pessoa falou que queria pagar R$1, aí se perguntou, é direito do consumidor falar que eu só quero pagar R$1. Tá, e aquele cara, ele era pago, né? E ele era caro, ele ficou assim, marcante nas Casas Bahias. E aí, o que a Magazine Luiza fez? A Magazine Luiza criou a Magalu, que é uma mulher virtual, uma mulher, um avatar, né? Virtual. E eles pagam quanto para ela? Pagou para fazer aquele avatar ali. Agora não se tem mais despesa. Por que esse exemplo? Porque professor vai ter como pagar um avatar também, para te explicar, tipo, jogar todo o conteúdo, para que aquele profissional também fale a língua dos alunos, esteja engajado no mesmo nível dos alunos. Então, quase todas as profissões, mais ou menos umas 300 profissões, elas vão deixar de existir. Várias empresas, elas criam avatares que vão ensinar, que vão falar a linguagem do aluno, como de fato já acontece. E o empresário também, com essa evolução toda, o empresário, ele não vai sonegar imposto, porque vai ser tudo digital. Vai existir uma desmaterialização, as igrejas também vão diminuir, porque vai ficar cada vez mais no digital a ideia das igrejas, como já vem ficando, né? Em razão dessa pandemia agora. Então, essa pandemia, ela só escancarou o futuro, até eu ouço algumas pessoas falando que evoluiu 5 anos em um, né? Ela escancarou o futuro. E uma ideia de profissão que agora vai ser o boom é social media. Social media é uma profissão que ela vai colocar, ela vai potencializar alguns empreendedores, alguns profissionais nas redes, né? Nas redes sociais. Como fazer essas pessoas crescerem, alavancarem, né, nas redes sociais. Ele explicou também que o programador ele vai ter emprego por 100 anos. Porque assim, como a ideia está muito na internet, ou você está dentro da internet ou você não está. É até isso. Então, o programador, ele vai ter emprego por 100 anos. O missionário precisa de ir para a África agora para fazer missão? Não precisa, ele tem um celular na mão. Você já pode fazer missão. Eu mesmo, quando eu era mais jovem, eu vivia falando que eu queria ser missionário. Qual é a dificuldade agora em fazer missão?
Eu posso fazer missão aqui dentro da minha casa, eu posso falar de Deus aqui de dentro da minha casa. Eu pego a Bíblia aqui e falo. Pronto, né? Busca conhecimento, vai... Tem gente que nunca nem ouviu falar de Cristo. Então, há essa forma hoje de ter esse alcance, né? Um exemplo, o Instagram, ele não deixa todo mundo te ver. Ele cria isso para não deixar de fato as pessoas te ver. Ele vai entregar o seu conteúdo para 5% de pessoas. E eu venho percebendo isso. Ele tem entregado pouco o meu conteúdo. Por quê? Nos últimos meses, eu passei a ter mais ou menos 500 a mais inscritos no meu Instagram. Então, o Instagram, ele observa isso. E o Pablo até explicou que quanto mais inscritos você passa a ter, mais ele vai diminuir a sua entrega. Porque qual que é a ideia? Ele quer que você pague pela entrega de conteúdo. Então, assim, se tá aumentando os meus inscritos, ele fala assim, vou ter que diminuir aqui, porque senão essa pessoa vai crescer demais. E a ideia é ela crescer se me pagar. Não é ela crescer no natural. Então, eu tenho percebido que não está sendo entregue. Até a live, as pessoas não estão sendo chamadas. Porque o Instagram, ele faz isso, né? Ele tem essa forma de travar o seu crescimento, porque a ideia é você crescer se você pagar o Instagram. Tá? Gente, vocês estão aí? Tá tão caladinho. Então, o que acontece? Ele não deixa com que tudo chegue, né, nas pessoas, porque ele tem até um certo receio de que se naturalmente você for crescendo e tudo for entregue às pessoas, você pode chegar a ficar mais forte do que a própria plataforma. E não é a ideia é você ficar dependente da plataforma. Quanto aos jogos, uma pessoa questionou, e os jogos, vai continuar existindo? Jogos online, provavelmente futebol, igual a gente conhece, esse acesso de futebol que se tem, né, nos estádios mesmo, ele acredita que vai passar a existir só jogos online, porque a profissão em si, ela vai virar o terror, essa profissão de jogos online. Eu até vi uma entrevista semana passada, falando da quantidade de pessoas novas, de 14 até 20 anos, que estão ganhando muito dinheiro nesses jogos online. É muito interessante. É um setor, assim, se a pessoa tiver interesse, né, é algo a se atentar. E o que tiver no digital, não tem como, é o que vai tocar o terror. A burocracia, ela gera muito emprego hoje, mas não é o que vai funcionar no futuro. Não vai ser mais assim. O funcionalismo público, ele tende a diminuir, porque está cada vez mais se digitalizando as coisas. Eu percebo até mesmo no mundo jurídico. Hoje, na advocacia, nós quase já não temos mais processo físico. A maioria dos processos hoje, eles são digitais já. Existe já uma plataforma de acesso aos processos. Os juízes já trabalham de casa, já há essa possibilidade do home office. Ainda bem que já estava existindo essa possibilidade, porque senão agora a justiça estava parada. E os fóruns estão fechados, mas os processos estão andando, porque já existe todo esse aparato no mundo digital. E com certeza isso diminui e muito a necessidade de muitos funcionários, né? De muitos servidores. Então a tendência é a burocratização ir diminuindo com o mundo digital e vai precisar cada vez menos de tantos profissionais, funcionalismo público, servidores públicos, a advocacia em si, tá? Pablo até citou um exemplo da estrela. A estrela, quando ela morre, a gente não fica sabendo que ela morreu. Demora um certo tempo, né, pela da luz. Eu até já ouvi falar isso. A estrela que você está vendo hoje, ela talvez já está morta há muito tempo, mas a velocidade dessa luz, ela demora a ser vista pelos nossos olhos. Então, é mais ou menos um paralelo que ele fez com as profissões. Você talvez ainda não está vendo. Você está olhando para uma profissão e acreditando que ela ainda existe, mas a luz dela, já acabou. Profissões que não vão fazer mais sentido, por exemplo, atendente de call center, já não faz mais sentido. Esses dias para trás, gente, eu achei a coisa mais engraçada. Eu liguei para fazer uma reclamação num saque, né? E um serviço de atendimento ao consumidor.
E uma pessoa me atendeu e eu fiquei na dúvida se era uma pessoa ou se era um robô. Porque parecia demais a voz de um robô. E assim, pareceu tão pontual, tão automático, que eu fiquei na dúvida. Eu tava quase perguntando, eu estou falando com uma pessoa ou eu estou falando com um robô? Sério, que eu não tinha consciência se eu estava falando com uma pessoa ou com um robô. E eu estava falando com uma pessoa, mas parecia um robô. E já aconteceu de eu responder um robô. Não, a gente responde, né? Porque quando eles ligam, aí eles te fazem algumas perguntas, eles fazem alguns questionamentos e você começa a responder. Não tem como. Você acaba respondendo as perguntas de um robô que vai te levar para outro nível, né? Naquela conversa. É muito doido. Pessoal da Barifit aí, obrigada. A pandemia, justamente, a pandemia só antecipou toda a modernidade, né? Nossa, foi assim, veio numa velocidade tremenda. Então, hoje, o atendente de call center, a tendência do atendente de call center, ele é cada vez mais ele ser desnecessário. Porque hoje o Pablo explicou que ele faz 300 mil ligações por robô. Ele não precisa de uma pessoa. Disrupção, gente. A ideia da disrupção, ela é séria. Tudo que fizer um algoritmo, o computador vai criar. Tudo que tiver cópia de algoritmo, a tecnologia vai fazer isso. Entendeu? Aí, ó, eu falando, as pizzarias já têm atendimento por robô, justamente. Então, até mesmo quando não se tiver uma resposta de algo que você busca, a própria internet vai entender que algo que se buscou não tem resposta e a inteligência artificial vai logo produzir essa resposta. Quando eu descobri que existia essa inteligência artificial, meu Deus do céu, eu falei, que é isso? Onde estamos? É real, porque eu tinha assistido um filme. Pensei, não, isso não existe. E já existe. A tal da Alexa, né? Alexa, eu até falei com meu esposo, eu falei assim, ai meu Deus, eu queria uma Alexa. Na hora que eu colocasse o bolo pra assar, por exemplo, Alexa, daqui meia hora, me avisa que eu tenho que tirar o bolo do forno. A Alexa iria me avisar. O que é isso? Inteligência artificial. Essa inteligência artificial, ela existe, depois se vocês tiverem curiosidade de ver, no computador aí, você tem eu não sei o nome, né? Mas é um aparelho, assim, um equipamento pequenininho. Tem também no celular, eu sei que já funciona num relógio também. E eu acredito que em breve já vai existir também como aplicativo, né, no celular. Que é uma forma de você tira dúvidas. Eu ainda falei com meu esposo, hoje a gente faz muito isso. Às vezes a gente está conversando, ele tem dúvida de alguma coisa, com certeza vocês fazem também. A gente fica em dúvida de alguma coisa, você pega o celular e tira na hora aquela dúvida no Google, né? E nem precisa digitar, você já grava. E a ideia da Alexa é como se fosse um Google, que anda com você para cima e para baixo. Se eu, por exemplo, quisesse que tocasse uma música aqui agora, eu falasse, Alexa, toca uma música alegre, ela tocaria. Então, existem interligações numa casa inteira para acender luz, para apagar luz, né? Para quando você sai de casa, deixar as coisas ligadas ou ativar o alarme. Então, assim, gente, é muito interessante. A gente, de fato, tem que estar sempre muito atualizado e buscar muito, porque, na verdade, nós já estamos muito desatualizados. Quando a gente foi montar, cada pessoa que foi montar o seu próprio YouTube, teve dificuldade. Por quê? Porque a gente está desatualizado. Porque o YouTube existe desde quando? Né? E a gente já encontrou dificuldade para instalar um YouTube, para organizar um próprio canal no YouTube. Quantas coisas a gente tem dificuldade? A Bonita aqui teve dificuldade um dia de fixar esse comentário que tá aqui para vocês aqui embaixo. Eu não sabia como que fazia. Então, assim, é muita ignorância que a gente tem ainda no mundo digital. E a gente vai ficar para trás se não correr atrás do prejuízo. Se a gente não correr atrás de se atualizar. No prejuízo a gente já tá. Tem que correr atrás agora de se atualizar. Então, quando você não tiver resposta, um robô já te responde. É a inteligência artificial.
No seu celular passa a existir um aplicativo e você não precisa mais de um profissional. Hoje já tem um aplicativo que fala para você tomar água. Hoje já tem um aplicativo que te mostra série de exercício físico. Então, né, tá uma bênção. Lavar carro hoje já não precisa mais de água. Existe uma condição de lavar o carro a vapor, né? Não precisa mais de água. O seu despertador te acorda. Tudo que faz o digital avançar vai parecer para você, numa primeira impressão, que eu não aguento isso, eu não quero isso, vai parecer insuportável para o homem. O primeiro impacto parece insuportável para o homem. Só que nós, que já estamos aqui atentos a isso, já temos que evoluir para quando tudo isso aparecer, a gente já está preparado e não sofrer esse impacto. Já existe a impressora 3D que imprime até peças de avião. Infelizmente, os políticos vão continuar existindo, ainda não criaram um robô para isso. O médico, ele vai operar à distância. Caminhoneiro, existem muitos caminhoneiros no Brasil, mas a tendência vai ser diminuir, porque eles estão agora desenvolvendo as ferrovias aqui, o que já deveria ter sido feito há muito tempo. O Brasil, ele tem menos ferrovia do que a cidade de Londres. Uma cidade de Londres tem mais ferrovia do que aqui no Brasil. O Brasil, como país. Então, precisa investir rápido nisso aqui no Brasil. Porque investir em caminhão faz o quê? Tudo bem, gente, gera emprego. Mas faz com que os nossos asfaltos vivem aí esburacados, tudo bagunçado. Pneu estoura, muito acidente. É arriscado, né? O trânsito. Se tiver um escoamento através de ferrovias, vai ser algo bem mais viável. Além de nós também podermos transitar por todo esse Brasil em ferrovias. Então, cada dia que passa, a desinterrupção, ela fica mais potente. Essa quebra de processo, essa velocidade com que as coisas deixam de existir e novas coisas passam a existir. Vocês têm que ter essa consciência de que o mundo, gente, na verdade, ele é um bairro. Onde você mora, você acha que é um bairro? Não. O mundo, ele é um bairro. Hoje você está em qualquer lugar do mundo a hora que você quiser. O Brasil, ele é um bairro. Tudo vai passar muito rápido. E a única coisa que não vai passar é a palavra. A palavra, ela nunca passa. A fonte é Deus. A fonte dessa palavra é Deus. E se você souber um pedaço que seja da Bíblia, ela é viva, ela é eficaz. A palavra, ela foi, ela é e ela sempre será. Você pega a Bíblia, as histórias são tão antigas, mas como que pode histórias tão antigas serem tão reais? Então, a palavra, de fato, ela é muito eficaz. Eu fico encantada com o poder de um livro que nunca está ultrapassado. Nunca está ultrapassado. E não é porque ele vem sendo atualizado. É porque ele sempre é atual. Embora ele seja antigo. Embora ele seja o livro mais antigo. Ele sempre é atual. É muito doido. Por quê? Porque é a palavra de Deus, né? Não é porque é a palavra, um livro qualquer. Paulo até explicou sobre a palavra delete. A palavra delete, ela não era da nossa língua portuguesa, né? Ela foi agregada ao português. Então, isso também foi o quê? Uma desinterrupção. Olha só, já pegando uma linguagem, né, que não é nossa e colocando na nossa linguagem. Na indústria também tudo vai mudar. Hoje você pega um molde pronto, você não precisa mais de uma máquina que corta, que faz isso, que faz aquilo. Você não precisa de mais todo um aparato para conseguir estabelecer um molde. O molde, ele já está pronto, a máquina já faz tudo. Não vai existir, viu, Barifit? Não vai existir comida para esse tanto de gente. Então, a comida vai passar a ser em cápsula, segundo Pablo. Porque não vai existir comida para esse tanto de gente. Opa, vou pegar aqui. Já tem carro que anda sozinho. Nós também sabemos disso. Então, gente, não existe estabilidade. Nesse mundo moderno que nós estamos percebendo, essa evolução toda que vem por aí,
Não existe estabilidade. Chegou a hora de você ter consciência disso e de você prosperar. Porque a estabilidade não vai existir nessa modernidade, na velocidade que esse mundo digital vem cada dia se transformando. E aí Pablo encerrou com oração: Pai, em nome de Jesus, abençoa essas pessoas, para que elas possam serem ouvidas em todas as nações e que elas possam começar de preferência hoje. Falou? Gente, então foi essa a nossa live de hoje, assim, eu não estou no topo de energia hoje, confesso, assim, eu ainda estou um pouco enjoada, a cabeça ainda está um pouco ruim por conta da gripe. Então vocês me perdoam aí a lentidão, o cansaço mesmo, ele ainda tá aqui em evidência, porque a pessoa não sabe o que é sabe, não tá muito bem e fica fazendo uma coisa e outra. E aí, como eu expliquei aqui pra vocês, a partir de agora eu não vou mais postar os resumos, né, nas redes sociais aqui no geral, porque estava me dando muito trabalho, gente. Pra vocês terem noção, eu estava postando os resumos do Pablo no YouTube, e aí eu postava no Instagram do Pablo, postava nos grupos que eu participo, postava no Instagram dele, no meu Instagram. Então, assim, depois eu fazia aqui com vocês a live, depois eu mando a live pro YouTube e postava lá também o resumo. Então, assim, eu tava ficando, bem dizer, em razão desse resumo, nada, umas 4 horas do meu dia tava indo nesse resumo. Então, eu resolvi concentrar ele num lugar só, porque senão fica muito puxado pra mim, assim. Eu percebi que dá pra produzir tantas outras coisas nesse período todo, né? A gente tem que aprender a evoluir, a otimizar. Então agora nós temos o Telegram, tem o meu canal no Telegram, tá aí na descrição do Instagram, entra lá, que os resumos agora vão ser fornecidos por lá, e eu acredito que em PDF, né? Parece que vocês aí, eu perguntei o que vocês preferem, se eu lanço lá igual eu já vinha lançando, ou se vocês preferem PDF, porque aí seria uma forma de estudar mesmo, né? Aí eu vou estar fornecendo eles em PDF, se assim vocês entenderem que é melhor. E amanhã, se Deus quiser, nós estamos juntos um pouco mais cedo, tá? Eu ainda não vou estabelecer com vocês um horário, porque eu ainda não sei como que vai ficar com essa ideia agora de já lançar o resumo direto lá no Telegram. Se vai ser bem mais rápido ou não. Então, nós estamos em processo de transição, mas é para melhora. É para ficar bem melhor aqui a nossa forma de trabalhar, com os resumos, com a live, se eu consigo estabelecer horário direitinho com vocês. Amanhã nós também faremos o estudo de Salmos, tá? Os Salmos amanhã 16, 17 e 18 nós vamos estudar. E é isso. Falei demais. Se tiver alguma dúvida aí, eu vou ler o que vocês falaram. Se alguém apareceu atrasado, essa live fica salva, viu, gente? Tem como você estar assistindo desde o início depois. Fica salva também no meu YouTube. Deixa eu ver aqui. Gente, acho que eu tô precisando de fazer graça. Se fizer uma gracinha, é capaz que eu fico melhor. A Gleide diz que PDF é bem melhor. Gente, ótima ideia em PDF. A Dani também. Gostei da ideia de PDF. Obrigada a todos que entraram. O Júnior, Juneco aqui entrou. A Thalia. Gente, eu achei tão bonitinha. Acho que ela não entrou. A Maíra, eu sempre confundo o nome das meninas, gente. Ela falou assim que queria saber se eu ia fazer a live, porque ela parou de assistir a live do Pablo pra assistir a minha. Que ela tem entendido melhor a minha. Eu falei, nossa. Ela falou assim, pelo menos ele não fica batendo, você não fica batendo na cabeça da gente igual o Pablo faz. Eu achei tão bonitinho. Ai, cada uma. Tamo junto. A sua entrou, chegou atrasada. Rosângela. Gente, então é isso. Nós terminamos aqui a live, vou encerrar. E aí, se você, quem chegou agora, se quiser assistir, depois vai poder assistir, tá bom?
Se fizer sentido para você, compartilha aí, curte, encaminha para outras pessoas, fala, olha, tem essa pessoa aqui que ela se esforça, ó, bichinha, dá o sangue até quando não tá bem. Para poder levar um pouco mais dessas mensagens, dessas informações, porque para analisar, gente, as lives do Pablo Marçal, a gente fica assim, é gente demais, mas são 40 mil pessoas, assim, no máximo 40 mil pessoas, tem muito mais pessoas para serem alcançadas, muito mais pessoas para serem alcançadas. E tanto incentivar o crescimento dele, como incentivar o crescimento da mensagem. Porque, graças a Deus, ele fala muito de Deus. E tudo que ele vem dizendo é para edificar muito o ser humano, né? Nós podemos colaborar nisso. Juntos nós somos bem mais fortes. A gente tem que ter consciência desse poder que nós exercemos. Todos nós somos um, né? Tem que entender também que todos nós somos um. E é isso. Vai cuidar da sua vida, que eu vou aqui cuidar da minha. Vou terminar o resumo e já vou mandar... Aliás, vou terminar, não, ele já tá pronto. Eu só vou formatar aqui pra vocês, ficar bem bonitinho e já vou mandar lá no Telegram. Falores? Beijo.